Podem se assentar, em nome de Jesus. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui firmes e fortes. O Flavinho, por favor, se você puder apagar essas luzinhas aqui, só do púlpito. Obrigado, viu? Esses dias a gente tentou apagar, tivemos uma dificuldade terrível aqui. Mas a gente está feliz, irmãos. Amém? Por estarmos na presença de Deus. Quando eu cheguei aqui, falei: Senhor, tive duas experiências. Senhor, noite fria, né? A gente opta pelo sofá de casa, mas às vezes só quando a gente está aqui mesmo que a gente sabe, né? Tem convicção da escolha que nós fizemos por estar aqui. Vou falar porque também no domingo passado, eu não estive. Eu dei um pulo em casa, né? Fiz algumas coisinhas e fiquei cansado, meio preguiçoso mesmo. Falei, não vou ao culto hoje não. Mas irmãos, que aflição, viu? Que aflição. Foi terrível. A horas eu ficava olhando, puxa, será que já acabou o culto? 8h30, porque falei, poxa, eu poderia ter ido para o culto, né? Mas foi assim, fiquei deitado no sofá e levantava, inquieto, assim, sentindo falta de estar aqui. Que experiência terrível, né? E tomara que não aconteça novamente. Até o Tom falou para mim, mas você está cansado mesmo? Vai. Falei, rapaz, eu estou muito indisposto hoje. Não vou conseguir ir. E preocupado porque a gente tinha muita ausência de diáconos, né? Esse foi um puxão de orelha que Deus aproveitou para me dar nesse momento aí de ausência, né? E a gente vê o quanto é bom estar na presença dele. Queridos, servir, viva para servir. Precisamos servir com humildade. Essa é uma das virtudes que são extremamente necessárias para nós. A virtude da humildade, necessária e indispensável para todo aquele que é chamado, para todo aquele que reconhece que estar com Cristo é servir a Cristo. Então, pensando nisso, refletindo sobre isso, eu falei, Senhor, e pesquisando algumas coisas, das quais eu pesquisei, eu vi que todas as pessoas que falavam sobre humildade, elas tocavam no assunto de que, olha, isso está muito escasso, humildade está difícil de se ver. É muito raro você ver atos de humildade, é muito raro você ver falas de humildade, é muito raro você ver expressões de humildade. Muito raro. Começando por aquele que fala assim, olha, não, se tem uma característica que eu tenho, se tem uma virtude que eu tenho, é a humildade. Quando você ouvir a pessoa falando assim, é porque ela não tem humildade. Porque a humildade, ela não é algo que se fala. A humildade talvez não seja, com toda certeza, algo assim tão fácil de se adquirir. Até porque a gente precisa olhar para Cristo e olhar profundamente para Cristo para a gente ser humilde. Porque senão a gente não consegue ser humilde. Porque o contrário da humildade é a arrogância, a prepotência. E a gente é muito mais fácil ser arrogante e prepotente do que humilde. Como eu consigo ser arrogante e prepotente e não ser humilde? É só você falar assim, olha, eu sou bom naquilo que eu faço. Olha, eu sou bom no bolo de cenoura com chocolate que eu faço. Olha, eu sou bom no tempero que eu faço para a minha comida. Eu sou bom no meu trabalho. E aí, com muita facilidade, ao transmitir isso, a gente acaba caindo no laço da arrogância e da prepotência. É muito difícil a gente falar assim, olha, eu faço um bolo de cenoura com chocolate bom, mas eu acho que tem gente que faz melhor que eu. Percebeu? Que agora a humildade já começa a aparecer. Olha, eu joguei muito bem futebol na minha adolescência, mas o meu amigo lá do bairro da minha rua jogava melhor que eu. Quando a gente atribui para nós aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente tem de bom, é muito perigoso a gente mostrar arrogância e prepotência do que mostrar humildade. A gente vai ver o exemplo em Filipenses, no capítulo 2. Abre a tua Bíblia aí. A gente vai discorrer um pouquinho aqui dentro de Filipenses, na parte introdutória da nossa mensagem. Filipenses no capítulo 2, se você puder abrir ela e acompanhar com a gente, olha só. Eu fui buscar uma definição
de humildade através das relações humanas, sem olhar para Cristo primeiro. E uma das definições humanas que diz respeito à humildade, eu achei uma muito interessante. A pessoa que estava falando sobre a humildade disse assim, olha, humildade é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. É aquela pessoa que sabe que não é a única que sabe. É aquela pessoa que sabe que ela e outra pessoa saberão muitas coisas juntas. Olhando para essa fase de definição de humildade a partir das relações humanas, eu quero que você olhe agora para Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 3. Paulo vai dizer assim para a gente, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Parece que tem alguma coisa a ver aqui nesse versículo 3 com aquela definição de humildade através da relação humana. Versículo 4. Cada um considerem os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Legal, bateu com a última frase aqui que diz, aquela pessoa que sabe que ela e a outra pessoa saberão muito mais coisas juntas, está muito próximo de demonstrar humildade. Paulo está dizendo para a gente assim, olha, a pessoa humilde, ela não cuida dos seus próprios interesses. A pessoa humilde cuida também do interesse das outras pessoas, dos outros. Então, olhar para a humildade através das relações humanas, ter um norte para que a gente aplique isso na nossa vida cristã. Porque, para pensar, o nosso relacionamento é muito mais humano, as nossas relações são muito mais humanas do que diretamente para Cristo. Tem pessoas que elas só têm relações com Cristo dentro da igreja, só aos sábados ou domingo. Olha, lembrei que preciso ter uma relação com Cristo, mas uma vida durante a semana com muito pouco relacionamento com Cristo ou quase nada. Quando a gente olha para o texto de Filipenses, para a orientação de Paulo, na sequência aqui do texto agora vai entrar uma atitude de Jesus para a gente, que ele fala para a gente, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha, muda de padrão para a gente agora, não é mais o padrão da relação humana, na definição de humildade, mas agora a partir de Cristo Jesus. Olha como as coisas mudam, é muito mais profunda. Aí ele vai dizer que Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui. Essa talvez é a definição, muito mais do que definição, a expressão máxima de humildade. Através do exemplo do próprio Jesus Cristo. Para a gente, que é o mais completo. A gente não pode ver a definição, o ato de ser humilde através das relações humanas. Ela também é importante, como eu disse, a maioria das vezes, do nosso tempo, da nossa semana, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente familiar, enfim, ou qualquer que seja o ambiente, nós estamos nos relacionando com as pessoas. E nós precisamos demonstrar humildade nos nossos relacionamentos. Mas como eu faço para ser humilde nas minhas relações? Eu preciso olhar sobre a ótica de Cristo, sobre o exemplo de Deus, de Jesus para a gente. Que Jesus, ele era Deus e não teve por usurpação o sentimento de ser igual a Deus. Mas ele se esvazia e vem viver a vida com a gente. Ele deixa o seu lugar de glória, ele deixa a sua vida gloriosa, ele deixa a sua vida como Deus e vem ser igual a gente. E o versículo 7 vai dizer que Jesus teve que se esvaziar de si mesmo.
quando Jesus se esvazia-se de si mesmo, para demonstrar para a gente humildade, ele diretamente está preocupado com as outras pessoas. Ele não estava pensando só nele aqui nesse momento. Ele está falando assim, para mim ir lá e conviver com eles, eu preciso me despir de quem eu sou. Aí Jesus se esvazia para ser igual a nós. Essa é com toda certeza a maior demonstração de humildade. Mas Jesus fez isso só para Ele próprio? Não, Jesus fez isso por nós. Porque se Jesus não faz isso, era impossível nos comunicarmos com Deus, era impossível nos relacionarmos com Deus. Não tinha como, a gente ia ficar aqui e Deus aqui, sempre. Se Jesus não se esvazia, se Deus não se esvazia, era impossível o relacionamento com Deus. Não tinha como. Então, é profundamente necessário e indispensável a virtude da humildade para aquele que é chamado para servir a Deus. Porque antes de nós servirmos a Deus, Deus vai falar para a gente servir o nosso próximo. Deus vai falar para a gente servir as pessoas sobre a qual nós nos relacionamos na esfera horizontal. Esse é o exemplo que Paulo nos dá aqui em Filipenses, é a prova real disso. Olha, por que humildade? Porque a humildade é extremamente necessária para os nossos relacionamentos. Eu não consigo servir a Cristo, eu não posso servir a Cristo se eu não servir com humildade o meu próximo aqui. Eu não consigo atingir a Cristo, eu não consigo demonstrar que a virtude da humildade, que eu possuo a virtude da humildade, se eu não consigo me relacionar com vocês aqui de modo humilde. Mas a humildade é algo tão difícil de se adquirir, que a gente precisa olhar para Cristo, todo o tempo está olhando para Cristo, senão a gente pisa na bola, senão a gente mostra arrogância, a gente mostra prepotência, mas menos humildade, mesmo quando a gente quer mostrar humildade. Se a gente perguntar aqui, Bia, você é humilde? Ela vai dizer que sim, claro, né, Bia? O Igor está falando que não. Mas se perguntar para mim, você é humilde? Eu sou humilde. A partir do quê? A partir do que eu sou humilde? Aí fica mais difícil para a gente responder a questão. Quando a gente precisa ter um parâmetro para comparar e para identificar se de fato nós somos humildes mesmo. Então não dá para olhar para mim, não dá para me definir como humilde a partir de mim mesmo. Eu só consigo demonstrar isso, eu só consigo provar isso, olhando para Cristo e demonstrando isso nos meus relacionamentos. Lembra que no início eu disse sobre a escassez e de se encontrar pessoas humildes, de se ver atos de humildade. Talvez não, com toda certeza, o mundo precisa encontrar isso em nós, os discípulos de Cristo, pessoas que servem a Cristo. Porque, entendendo que nós somos chamados para servir, a virtude da humildade precisa estar arraizada em nós. Não dá para ser crente sem ser humilde. Mas, irmão, eu não consigo ser humilde, mas eu sou crente. Aí a gente precisa consertar a nossa relação com Deus a partir disso aí. Senhor, olha, eu preciso ser humilde, mas eu não consigo ser humilde. Mas eu sou crente. Eu sou cristão, o Senhor sabe que eu sou cristão. A gente precisa olhar para Jesus, o nosso maior exemplo de humildade, a partir daquilo que Ele fez por nós. Jesus não só fez isso, mas a atitude de Cristo levou Ele para uma cruz, para uma morte de cruz. Se a gente olha para toda a vida e obra de Jesus, a gente só vai ver atos de humildade, atos de serviço, atos de compaixão, atos de amor, demonstração de humildade. É Jesus se colocando na nossa condição para mostrar para a gente como a gente precisa ser. E aí a gente vive numa sociedade onde as pessoas só pensam em si próprio, no seu próprio bem-estar, no seu próprio benefício. Ninguém quer perder nada. Eu me lembro que a gente estava numa aula da FATAP,
uma ocasião, e aí o professor era o pastor Hermes. O pastor Hermes estava, não sei se te lembra disso, o pastor Hermes parece que já tinha se formado advogado, né? Tinha feito direito, tinha se formado. E teve uma ocasião no supermercado onde ele falou assim, poxa vida, agora eu vou usar todo o meu conhecimento. Porque ele foi lesado em uma situação, e ele na fila do supermercado brigando com o caixa, porque ele tinha sido lesado por uma ocasião lá, e ele não admitia ser lesado por isso, tal. E aí demonstrou todo o seu conhecimento, né, em ciências jurídicas, tal. Falei assim, poxa, né, afinal de contas, por que eu estudei 5 anos, né? 5 anos de direito, né, Vitor? 5 anos para ser humilhado aqui no caixa do supermercado. Mas ele falou assim, que quando ele saiu desse momento aí, dessa ocasião, nossa, ele sofreu muito. Eu acho que Deus apertou ele, não, com toda certeza Deus apertou ele, né? Eu falei, poxa, antes de você ser advogado, você é servo. Mas ele falou que ele chorava, irmãos, assim, entristecido mesmo, porque tinha excedido, sabe? Ele falou assim, poxa, irmãos, depois que eu fui, Deus estava falando comigo, e assim, eu vi que o cristão sofre dano. O cristão sofre dano, e por ele sofrer o dano, ele não precisa reivindicar aquilo que é de direito dele. Em qualquer ocasião, em qualquer momento, nós podemos sofrer dano. E ele deixa esse exemplo para a gente, e aí, estudando a mensagem, eu lembrei disso. Olha só, pastor Hermes, todo mundo conhece aqui o pastor Hermes. Ele podia muito bem demonstrar humildade. Poxa, não, moça, fica tranquila, está resolvido e tal. Não, mas ele mostrou arrogância e prepotência, claro, sem querer mostrar isso. Olha como é muito fácil a gente mostrar arrogância e prepotência antes da humildade. Depois ele se policiou, se corrigiu, não sei se ele voltou lá, pelo menos no momento lá ele não falou. Se voltou a falar com a moça do supermercado, da caixa, enfim. Mas para a gente demonstrar atos de humildade, para a gente expressar a humildade, para a gente viver de fato como pessoas humildes, a gente precisa muito olhar para Cristo. A gente precisa olhar muito para o modelo de vida que Cristo nos oferece. O que a humildade também não é aquilo que nós fazemos quando nós nos inferiorizamos. Coitadinho, nossa. A humildade não desabona a sabedoria. Muito sábio, nossa, olha como ele é sábio, né? Como ele fala bem, como ele tem uma postura assim. Isso, a humildade não desabona isso. Muitas vezes a gente pensa, olha, a humildade é pessoa pobrezinha, que não tem nada, não sabe falar direito, né? Se veste mal, essa pessoa humilde. A gente, com muita facilidade, atribui humildade à pobreza. Olha, eu fui numa casa de uma pessoa que ela era muito humilde. A gente não fala pobre, a gente fala humilde. Isso não significa nada para a gente, isso não é uma definição de humildade. A humildade, ela pode se portar em casas simples, em casebres, e ela pode também se portar em casarões. Ela pode se portar entre pobres, financeiramente agora, falando, e entre ricos. Nós não podemos olhar para a falta de humildade apenas, ou olhar para aquilo que define humildade através de uma simplicidade somente. De uma pessoa que tem uma condição financeira desigual, muito, talvez, né? E isso não é novidade no nosso país, no nosso mundo de forma geral. Então a humildade é assim, não, eu sou um coitadinho, não, eu sou o último lá dos últimos. Humildade não é isso. Humildade não é você se inferiorizar, ou você se rebaixar, ou você, não, eu não sei, sabe, eu não consigo, eu não sou inteligente, eu não vou saber falar, não vou saber me expressar. Então, humildade não é isso. Humildade não é definida pela pobreza ou pela falta de instrução. Não é definida. A humildade, ela é adquirida através do exemplo de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, ele vai dizer assim para a gente, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mais uma vez, olhando, por exemplo, Cristo, para que a gente aplique na nossa vida cristã. O próprio Jesus se autodeclara, olha, sou manso e humilde de coração. A gente está falando de Jesus Cristo, irmãos. A gente está falando do Deus Filho. A gente está falando da maior referência de humildade que a gente possa ter. Talvez a gente fale assim, poxa, eu conheço uma pessoa que é muito humilde, é muito legal isso. Quando você
conversa com uma pessoa, quando você se relaciona com uma pessoa que é muito humilde, você cresce. E é justamente uma das formas que a humildade faz. A humildade, quando a gente transmite isso, a gente ajuda a pessoa sobre a qual nós estamos nos relacionando a crescer. É muito bom, a gente fala assim, poxa, eu conversei com a Bianca, que menina humilde, né? Ela tinha tudo para ser arrogante, assim e tal, né, Bia? Faz jornalismo, né? Olha que chique, jornalismo, trabalha numa multinacional, ela podia muito bem olhar assim, nossa, né? Estagiária, né, Bia? Para você ser humilde, tá vendo? Mas isso não significa nada. Isso não define uma pessoa que não é humilde, ou uma pessoa que é humilde pela instrução dela. Fato é que nós só definimos a humildade, nós somos humildes somente através do exemplo de Cristo Jesus. Jesus, ele mostra pra gente que a humildade é extremamente necessária quando nós somos chamados, quando nós somos alcançados por sua misericórdia, a fim de servir o nosso próximo. Paulo vai dizer assim: considere os outros superiores a si mesmo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Olha só como nós precisamos viver como comunidade, como igreja. Não dá para pensar só em mim, não dá só para olhar só para mim. Minha vida está tranquila, está tudo bem, e eu não me importo com mais ninguém. Passamos, né, agora me permito, o bebê Adelino aí, usar você como exemplo, passamos dias de aflições, porque, assim, poxa vida, preocupado com esse homem, né, preocupado com a angústia dele, preocupado com a situação que ele estava vivendo, e assim, eu falei assim, imagine se a gente se torna diferente, cada um com seus problemas, mas não, eu me vi preocupado, muitas vezes com o PB, será que chegou? Falava com a diaconisa, chegou, que hora que vai chegar? Está tudo bem, está tudo certo? Depois falei com ele, quando eu falei com ele, não, vou retornar, está tudo certo. Que alívio. É mais do que a nossa obrigação, não estou dizendo isso para dizer que eu fui humilde, tá, irmãos? Mas é muito mais do que a nossa obrigação. Aí é a forma de nós nos preocuparmos uns com os outros. Humildade para Jesus é servir quando Ele nos ensina, através da sua vida, do seu ato de se esvaziar-se de si mesmo e viver com a gente, se tornar semelhante a gente, ser encontrado em forma humana, e através desse ato Jesus se humilha para obedecer uma ordem de Deus, Pai. Jesus não veio preocupado com ele mesmo, vai ter que descer lá, vai ter que viver lá, não. Jesus veio preocupado em servir o seu Deus Pai, em nos servir, porque quando Jesus faz isso, Ele vem para nos ensinar, Ele vem para nos servir, Ele vem para nos resgatar, Ele veio para nos salvar. Jesus podia muito bem falar assim, se virem aí agora, Adão e a Eva já avacalharam, agora vocês se viram aí, está aqui a instrução, quem puder mais chora menos. Mas não, Jesus ensina para a gente que através do seu ato de humilhação, de se esvaziar, Ele mostra para a gente que Ele estava preocupado com a gente, Ele se preocupava com a gente, Ele se interessava pela gente, Ele se importava com a gente. Tiago, capítulo 4, versículo 6, o contrário de não ser humilde, de ser arrogante, prepotente, vai dizer que Deus se opõe a essas pessoas. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Uma ação de Deus quando nós somos humildes, recebemos a graça de Cristo Jesus. Humildade também é o primeiro grau da escada das bem-aventuranças. Bem-aventurados, humildes de espírito, mas tem outras versões também que vão falar pobres de espíritos. Mas bem-aventurados os humildes de espírito. Ele é o primeiro degrau ali da escada das bem-aventuranças, porque nós somos felizes se assim fomos. Eu costumo brincar com um amigo meu assembleiano, que eu falo assim, rapaz, eu sou mais feliz que você. Ele, por quê? Porque eu lavo o pé do meu irmão. E aí no final eu falo assim, felizes aqueles que fazem isso. E aí você não faz, você não é feliz.
E pensa, mas é muito amigo meu, né? É muito amigo meu. Daí fala para ele, larga de sacanagem, sei lá, mas ou é Bíblia, cara, pega a Bíblia, abre a Bíblia para você ver. Tá lá, felizes são os que vão fazer isso. E, cara, são mais felizes que você, porque a gente pratica isso, você não entendeu isso, você não é feliz. Ele quase chora, né? De raiva. Mas de fato é isso. O que Jesus ensina para a gente é exatamente isso. Como é que a gente consegue demonstrar humildade? Como é que a gente consegue ser humilde? A partir da vida de Cristo, a partir do ensino de Jesus para a gente. Não tem padrão para a gente de humildade a não ser o padrão de Cristo. Não dá para a gente pegar num padrão de uma pessoa que é pobre, que é muito rica, que é pobre, mas é humilde, ou que é muito rica e que é humilde. Não dá para a gente pegar o padrão da gente mesmo e falar assim, eu sou humilde, é por aqui que eu vou, com a minha humildade. Não dá. A gente vai sucumbir. Não vai dar, vai faltar para a gente depois. A gente vai perceber que a nossa humildade não é suficiente. A gente precisa aprender um pouco mais sobre humildade, a gente precisa praticar um pouco mais sobre humildade. Jesus é o ato de não fazer questão de quem ele é. Ele não fez questão de ser quem ele era, para mostrar para a gente humildade. Foi o texto que vimos aqui em Filipenses. Jesus não estava pensando, já falamos sobre isso, Jesus não estava pensando em si mesmo, não estava pensando em si próprio, quando ele se esvazia, ele se humilha para viver entre a gente. Estava vendo um podcast do Douglas Gonçalves, todo mundo conhece ele aqui, né, do Jesus Cop, e ele falou uma coisa legal, nesse sentido de falar sobre humildade. Ele falou que os pais deles foram viajar para os Estados Unidos, e aí foram falar que para os Estados Unidos o familiar, amigos inteiros, começou a pedir presente. Oh, traz isso, traz aquilo, traz perfume, traz tênis, traz camiseta e tal. E aí o pastor Josué ficou bravo, né? Poxa vida, a gente veio viajar, você fica parando de loja em loja para comprar presente para os outros. A gente nem está aproveitando, você está comprando presente para os outros. E não comprou nada para você. Foi para os Estados Unidos, encheu a sacola de presente para os outros e não comprou nada para você. E a partir disso, ele pegou essa fala e falou assim, poxa, isso é uma percepção de humildade. Isso é um ato de humildade. A pessoa ela podia muito bem pensar nela, não, vou comprar coisa só para mim. Mas ela pensou em todas as outras pessoas, menos nela. Ela comprou presente para todo mundo, não comprou para ela. Atos de humildade. E aí talvez para a gente, mas você foi boba demais, podia ter comprado presente para você, podia ter aproveitado mais. Mas aí o caminho da humildade é o inverso à nossa percepção de humildade. Se a gente fosse falar de humildade a partir do nosso exemplo, a gente ia se sucumbir aí. Não vou comprar presente para ninguém não, vou comprar só para mim. Vou ficar comprando as coisas para vocês, não vou aproveitar a viagem, vou ficar comprando coisas para vocês. Olha só, o exemplo, a demonstração maior, máxima de humildade é quando nós nos importamos com as outras pessoas, quando nós nos importamos com o nosso próximo. Humildade para Jesus é servir quando Ele nos ensina agora, lavando os pés dos discípulos. E quando a gente olha para a imagem ali de sirva com humildade, esse é o texto de conclusão do nosso sentido para entendermos o que é humildade de verdade. Gente, é tão glorioso isso para a gente. Eu brinco sempre com meu amigo, eu pego ele de cobaia para encher o saco dele, para falar o quanto isso é especial para a gente, o quanto isso é glorioso para a gente, quando nós participamos da cerimônia da humildade ensinada por Jesus lá em João 13. Não vou ler o texto, a gente vai só transcorrer ele aqui um pouquinho, mas olha, a gente é feliz quando a gente participa disso. Já parou para pensar no que a gente está fazendo quando a gente está participando da cerimônia do lava-pés? Quando a gente está cumprindo ali aquele ato de demonstração de humildade, de amor pelo irmão. Talvez para muitas pessoas isso é bobagem, para o meu amigo não é bobagem. Ele fala que é, mas eu sei que ele não é. Eu falo, não. Ele fala depois, não, tá certo, é que na minha igreja não dá, são 300 pessoas, tal, não dá para lavar o pé de todo mundo. Não, mas vocês estão certos, ele não ofende. Mas para a gente isso é muito especial. E é talvez a maior demonstração de humildade, que é o próprio Jesus nos ensina. Não são os discípulos que pegam, Senhor, o Senhor é Senhor e Mestre, a gente já... a gente entende isso, a gente confessa isso, a gente precisa lavar o pé seu. Não, é Jesus que levanta nesse momento, coloca a toalha, cinge a toalha e lava os pés dos discípulos.
Talvez a gente não dá importância na nossa prática, porque já virou, é muito comum isso para a gente, né? Mas ela tem uma profundidade tremenda na nossa vida, ela precisa ter uma profundidade tremenda na nossa vida, quando nós passamos por esse momento. Ali a gente está demonstrando, através do exemplo de Jesus Cristo, que nós praticamos a humildade. Jesus, ele, depois de se esvaziar, depois de se humilhar aqui em Filipenses, lá em João 13, ele está se curvando diante daquele que ele criou e lavando os pés dos seus discípulos. Ele sendo Senhor e Mestre, vai dizer o texto para a gente. Olha, ele sendo Senhor e Mestre, se curvou para lavar os pés dos discípulos. Só os humildes têm o coração voltado ao aprendizado, até porque Pedro não entende. Não vai lavar não, aquele negócio todo que a gente já sabe. Mas aí Jesus ensina ele com humildade. Jesus podia falar para ele, não quer lavar, então tá bom então. Depois você vai ver o que vai acontecer. Ele é direto, Jesus é direto. Paulo, isso é tão glorioso, cara, Pedro, isso é tão glorioso, que se você não faz isso, você não tem parte comigo. É impossível ter parte comigo se você não cumpre isso. Jesus estava falando para Pedro. Se a nossa relação sem humildade é essa, nós e Jesus, Pedro é um pouquinho assim, né? Mas ainda assim, quando ele não cumpre isso, ele vai lá para baixo, pior que a gente. Então isso é muito glorioso para a gente, quando eu sei que eu sou humilde, quando eu sei que eu preciso ser humilde, quando eu tenho um coração voltado ao aprendizado. A pessoa humilde, ela não se vangloria, pois ela reconhece que toda a capacitação emana de Deus. Nós ouvimos ontem pelo presbítero Vitor, que toda e qualquer capacidade que nós temos, ela emana de Deus, é Deus que dá para a gente, é Deus que nos capacita. E a capacidade de ser humilde, de portar a virtude de humildade, vem através de Cristo. Eu não posso falar, olha, eu sou humilde através do meu modelo, eu sou humilde através da minha vida. Não, eu não posso dizer isso. Eu sou humilde através da vida de Cristo. Eu só consigo ser humilde através da vida de Cristo. Não dá para mim me balizar no sentido de ser humilde pela minha vida. É claro que, como nós falamos no começo, que a humildade é uma virtude necessária e indispensável para todo aquele que é chamado para servir no reino de Deus. Mas a gente precisa demonstrar muito urgentemente, de fato, o que é humildade. Mas eu só consigo demonstrar o que é humildade no dia do lava-pés, quando a gente está na Santa Ceia, na cerimônia do lava-pés. Aí a gente também a gente vai ser falho, a gente vai ser errante se só atribuirmos o ato da humildade, do amor ao próximo, quando a gente participa. Sabe, eu fiquei com ranço, o irmão assim, o tempo todo, né, um período aí, agora tem a cerimônia do lava-pés, eu tenho a oportunidade de pedir perdão para ele. Quando eu estava vendo um trecho de uma mensagem no YouTube, a respeito do que se define como humildade, a pessoa que falava assim, olha, hoje está muito comum a gente falar assim, olha, gosto do Igor, não gosto da Bia e tenho ranço do Vitor. E sou humilde. Sou humilde, sou crente. Não gosto da Bia. Gosto muito do Igor, mas do Vitor não tenho nem gosto e nem não gosto. Eu tenho ranço só. Então aí eu vou aproveitar o momento da Santa Ceia, eu vou lavar o pé dele para a gente consertar isso aí. Isso é muito pequeno se a gente pensar assim. A gente vai falhar muito com Deus se a gente pensar assim. A gente vai falhar muito com o nosso próximo se a gente pensar assim. Mais profundamente com Deus mesmo, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Se há esse sentimento no nosso coração, e a gente só vai consertar isso em momentos que a gente for participar da Santa Ceia, mais precisamente ali da cerimônia do lava-pés, a gente vai ser muito falho diante de Deus e diante do nosso próximo. E a gente está correndo o risco, já correu o risco de não estar cumprindo o mandamento de Deus. A gente já não está conseguindo servir a Cristo através da humildade. Para a gente concluir, nas relações humanas, o que fazer diante das pessoas que não são humildes? Eu acho que a Bia não é humilde, o que eu faço? Ela é uma pessoa. Ela não é humilde, mas ela é uma pessoa. A partir daí, a gente precisa aprender com Cristo como lidar com isso.
Eu vou precisar ser humilde com ela. Sirva com humildade. Quando nós fazemos alusão de João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, Ele está mostrando para a gente essencialmente uma humildade vivida em seu ministério. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus apresentou a eles o segredo do sucesso de uma vida vitoriosa. Tudo começa com a humildade. Cristo é o nosso maior exemplo. Não há como servir sem humildade. Se quisermos ser abençoados e frutificar em nossa trajetória como cristão, é necessário e urgente, indispensável viver demonstrando humildade. Isso tem muito a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que recebemos de Deus. Esse é um dos caminhos para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Para a gente conseguir servir a Jesus, a gente vai estar aí já quase finalizando, na metade do mês para frente, olhando sobre viver para servir. Eu acho que a gente viu ontem sobre capacitação, e a gente só consegue entender capacitação através do Cristo que nos capacita. A gente viu também, acho que foi a diaconisa Cátia que falou para a gente, para servir melhor, né? A gente só consegue servir melhor através de Cristo, senão não dá para servir melhor através do parâmetro nosso. A humildade nos leva a descer para enxergarmos a necessidade do outro. Ele nos coloca em condições de perdoar. Ela nos leva a realizar ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Precisamos aprender e praticá-la, pois ela é inerente do Senhor Jesus. Vivê-la é a vontade plena de Deus para as nossas vidas. Quantos outros exemplos de humildade a gente pode extrair aqui da vida de Jesus, da palavra de Deus? Esse foi o que Deus colocou no meu coração. Que a gente, de verdade, viva de modo humilde nas nossas relações humanas. Sabe aquele negócio de gosto daquele, não gosto desse e tenho ranço de outro? Talvez é uma realidade no nosso cotidiano, na igreja, no trabalho, nos nossos familiares. Tem aquele tio que eu não gosto, tem aquela tia que eu não gosto. No trabalho tem aquele chefe que eu não gosto. Tem aquela pessoa assim que, nossa, né? Popularmente dizendo, meu santo não bateu com o dele. Gente, Deus está falando para a gente que é cristão e entende isso. Deus está falando para a igreja dele, que precisa entender profundamente o que é humildade na prática. A gente não vai sair daqui hoje, agora, dizendo assim, olha, eu atingi o grau máximo de humildade através da palavra de hoje. Não. Muito pelo contrário, é um caminho de aperfeiçoamento para a gente. Como que eu vou demonstrar que eu sou humilde? Como eu vou demonstrar que eu aprendi humildade através de Jesus? Nas nossas relações humanas, interpessoais. Faço isso, preciso fazer isso na igreja. Preciso fazer isso no meu trabalho. Preciso fazer isso na faculdade. Preciso fazer isso na minha rua, lá em casa. Preciso fazer isso lá no meu condomínio. Preciso fazer isso em todos os lugares sobre os quais nós andamos. Quantos elos de relacionamentos que a gente tem. Quantos grupos de relacionamentos que a gente tem. E a gente precisa mostrar a humildade, que está extremamente escassa e tão necessária para a gente. Se a gente tem dificuldade de demonstrar humildade entre nós mesmos, nas nossas relações, estou dizendo, a gente tem um mundo inteiro aí fora esperando encontrar isso em nós. Ninguém vai esperar atos de humildade somente através de ONGs, através daquelas pessoas que se preocupam aí com as pessoas que estão na rua. Olha, vamos demonstrar um ato de humildade, vamos atender lá as necessidades dos mendigos, vamos atender as necessidades dos órfãos, vamos atender as necessidades das viúvas, aí, enfim, vamos atender as necessidades do bairro. Não, o mundo precisa mais do que isso. Eles precisam ver humildade em nós, através da igreja de Cristo, porque o nosso maior exemplo de humildade é Jesus Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente não falha.
Quando a gente age por Cristo, a gente não falha. A gente não corre o risco de falhar sendo humilde ou não. Não dá. Quando eu estava pensando nisso, eu falei, Senhor, e agora? A gente pensa que a gente é humilde, mas quando Deus pede para a gente ser de fato humilde e olhar para a palavra dele para ver o que de fato é humildade, meu Deus, a nossa humildade já foi. É preciso resgatar de fato o sentimento, a demonstração, a virtude da humildade através de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude para isso, que o Espírito Santo coloque no nosso coração esse desejo de sermos humildes. Senhor, me controla quando a arrogância, talvez ou a prepotência, quiser sobressair sobre a humildade. Que é muito comum, a gente demonstrar arrogância e prepotência, o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Mas a humildade é o impulso que a gente tem, é o degrau que a gente tem para nos achegar cada vez mais perto de Cristo. Quando Jesus mostra para a gente o exemplo do lava-pés, ele estava falando assim, olha, agora você não vai entender, você vai entender depois. Por que depois? Porque Jesus iria para o Pai, e aí as relações seriam humanas, extremamente necessárias, e mostrar a humildade. Para Jesus, perto de Jesus seria fácil, mas depois que Jesus fosse ao Pai, como que ia ficar? Então Jesus cumpre ali um ato muito profundo para a gente, muito especial para a gente, e a gente é feliz porque a gente faz isso. Que a gente continue sendo feliz através da obra de Cristo em nós, do Espírito Santo em nós. Vamos orar no nome de Jesus? Fique de pé, por favor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela instrução da tua palavra, diz